respirar. Cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Toda a minha vida, em todos os meus dias, te adorarei, Senhor. Te entrego o meu ser e o meu coração como sacrifício a ti. Te adorarei, te adorarei. Até meu mundo acabar, te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Por toda a minha vida, em todos os meus dias, te adorarei, Senhor. Te entrego o meu ser e o meu coração como sacrifício a ti. Te adorarei, te adorarei. Até meu mundo acabar, te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Até meu mundo acabar, te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor. Podeis assentar, igreja?
Parece que não acordaram ainda. Bom dia. Queria dizer aos amados, meu nome é Ideric, para quem não me conhece, né? Um pouquinho diferente, mas é baiano. Sou baiano, então por isso que o nome é diferente. Mas queria dizer aos irmãos que é motivo de muita alegria estar aqui nesse momento, né? Um momento onde eu, especialmente, tenho a oportunidade de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. E tem feito não porque eu sou dizimista, não é por isso, mas porque Deus é fiel conosco. Mas Deus, quando nós somos dizimistas, eu creio dessa forma, que Deus não nos dá 7 vezes mais porque nós somos dizimistas. Afinal, Ele já nos deu, e nós estamos devolvendo a Ele 10% daquilo que é mandamento do Senhor. Mas Deus nos dá uma coisa que é infinitamente mais do que tudo, que é a sabedoria para administrar os 90%. E eu tenho experimentado isso na minha vida. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Ele tem me dado essa sabedoria para administrar os 90% que Ele tem deixado na minha mão para administrar. E isso tem feito muita diferença na minha vida, para a glória do Senhor. E quero agradecer a você, irmãos, né, que têm contribuído, que têm participado conosco. Vocês sabem a importância desse dízimo para a casa do Senhor, né? Temos salários, temos administradores, temos campanhas onde nós participamos e ajudamos a nossa comunidade. Então, continue assim, e certamente Deus honrará o seu compromisso com Ele. E você que não é dizimista, eu te convido a experimentar essa bênção, porque é uma bênção do Senhor, e que você possa orar nesse sentido, de ter a oportunidade, porque você por si só não tem condições, mas você tem que orar a Deus, pedindo a Ele a oportunidade de ser dizimista, e eu tenho certeza que Ele vai colocar isso no seu coração. Que Deus abençoe a todos. Peço novamente que a igreja se coloque de pé. Vamos adorar o Senhor. E você que trouxe os seus dízimos e as suas ofertas, terá a oportunidade de entregar nesse momento. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me
obrigada, Pai, pela oportunidade que nós temos de estarmos mais um dia na Tua presença. Obrigada porque nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, podendo Te cultuar, podendo Te exaltar, podendo, ó Deus, nos alegrar por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada, Senhor, pelos dízimos e ofertas que foram entregues agora, Senhor Deus. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem abençoado a nossa igreja, porque através dessas ofertas, Pai, o Teu trabalho, a Tua missão, Senhor Deus, tem sido cumprida aqui nesta igreja. Muito obrigada pela vida de cada irmão que contribuiu, que o Senhor continue, Senhor Deus, cuidando de cada um, Senhor, cuidando das nossas famílias, dos nossos empregos. Muito obrigada, Senhor, porque nada tem nos faltado, porque em todo momento temos sentido o Teu cuidado, o Teu amor, mesmo nas dificuldades, nas adversidades, nós temos sentido a Tua mão, a Tua misericórdia sobre cada um de nós. Continua, Pai, nos dando esse coração, ó Deus, pronto a servir, pronto a doar, pronto a ajudar aqueles que necessitam, aqueles que precisam. E obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer através de nós e através da nossa igreja. Fala conosco agora, Senhor, através da Tua palavra, através da pregação que nós ouviremos. Usa, Senhor Deus, o Teu servo para que ele fale apenas aquilo que o Senhor quer falar para nós. Obrigada por tudo, obrigada pela vida do Senhor Jesus Cristo, que faz toda a diferença nas nossas vidas. É assim que eu oro e desde já lhe agradeço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Família de Deus, bom dia. E assim também quero cumprimentar vocês que estão nos acompanhando online. Saudamos a todos no nome do Senhor Jesus. Essa saudação você já recebeu aqui, mas eu quero estar usando desse privilégio de poder cumprimentá-los assim também nesse momento. Graças a Deus pelo que já aconteceu até agora e desde já agradecemos ao Senhor pelo que vai acontecer daqui para diante. Eu quero fazer uma pergunta a vocês. Lembramos da nossa ênfase nessa comemoração de 60 anos de vida, como Igreja de Cristo organizada aqui nesse local, aqui no nosso bairro. Você se lembra da nossa ênfase? A ênfase tem sido a Igreja de Cristo na trilha da maturidade. Lembra-se disso? Quantos de nós nos lembramos, por favor? Ok, muito obrigado. Aí eu pergunto a vocês, como vai aí a sua caminhada nessa trilha? Como vai? Muita luta, não é, gente? Não é fácil, não, mas é possível, é plenamente possível. Não graças exclusivamente ao nosso esforço. O nosso esforço desempenha um papel muito importante, mas a contribuição maior é o poder sobrenatural que recebemos de Deus, para seguirmos na trilha da maturidade. E o que é ser igreja madura? Lembra-se disso? Há bastante tempo atrás, apresentamos o sinônimo de igreja madura. Encontramos lá em Efésios capítulo 4, verso 13, em que nós podemos ler que sermos igreja madura é buscarmos incessantemente sermos parecidos com Jesus. Isso é ser igreja madura. A partir de hoje, nós iniciamos uma ênfase especial dentro dessa ênfase geral, a Igreja de Cristo na trilha da maturidade, ou seja, a Igreja de Cristo procurando ser cada vez mais parecida com Jesus. E a ênfase especial que iniciamos a partir de hoje, dentro dessa geral, é o jeito de ser da família. Gente, eu me recordo agora de uma fala dos meus avós,
uma fala dos meus pais desde a época da infância. E eu lembrava de os patriarcas da nossa família dizerem assim: menino, você não é filho de chocadeira, não. Você tem pai, você tem mãe, você tem família. E uma grande verdade, desde muito cedo nós começamos a aprender que temos família. Não importa agora, não vem ao caso agora o perfil da família, o perfil social, o perfil econômico e até mesmo o perfil espiritual. Isso vai importar na sequência. Mas todos nós temos família. Se é uma família, eu estou me lembrando agora da irmã Denise Leon, quando esteve aqui, ela faz parte desse ministério do trabalho com os irmãos aqui da Casa Nossa Pátria, ou Casa Minha Pátria, que recepciona os venezuelanos quando chegam no Brasil, estão aqui entre nós em São Paulo. Quando ela deu o seu testemunho, ela disse: a minha família, a família da qual eu sou originária, uma família desfuncional. Isso pode significar muitas coisas. Entendemos o que a irmã Denise disse na época, mas o que eu quero dizer ao suscitar essa lembrança é que existem famílias de perfis os mais diversos. E é por isso que quando você é Igreja de Cristo, você está na trilha da maturidade e você tem família, sua família de origem que está envolvida com a vida da Igreja de Cristo, ou você está constituindo uma família, ou prestes a constituir, essa família vai acabar sendo influenciada pelo jeito de ser da Igreja de Cristo na trilha da maturidade, não é? E, gente, é sobre isso que vamos ouvir. Hoje pela manhã vamos começar a ouvir, e vamos ouvir essa fala por meio do pastor Silas Araújo. Pastor Silas dispensa apresentações, ele fez no passado parte da nossa vida comunitária e volta a fazer. Mas eu estou aqui, não precisaria apresentá-lo, mas eu estou aqui para dizer isso, para que você saiba o rumo que estamos tomando a partir de hoje, e para que você se envolva com isso, ok? Mas antes da fala do pastor Silas, nós vamos ouvir uma família cantar, que é a família dele. Hoje, no domingo de hoje, porque estamos iniciando essa ênfase, nós estamos sendo convocados por Deus a revermos a nossa família como parte da família de Deus. E se não é, ela pode vir a ser, porque Deus quer isso. E quando isso acontece, todos nós saímos ganhando, todos na família. Então, por favor, família do pastor Silas, a irmã Alcineia, parece que a Thaís vai participar também, porque a Thaís é parte da família, o pastor Silas apresenta assim, o Douglas e o Silas Júnior. Vamos ouvi-los. Pais amados, vamos louvar o Senhor em família. Queremos ver mais do que vemos, o que Deus tem pra nos mostrar. Trememos em tua presença,
porque grande és. Perdidos em meio às trevas, tua luz veio nos encontrar. Jesus, tu és o Filho tão amado. Jesus, nos mostre a glória que o Pai tem. Ó Jesus, um Filho amado és, que Deus mandou pra nós. Se vem revelar a bondade que tu sempre mostras a nós, pois és tão gentil e humilde, sempre perto estás. Teu trono em glória deixaste, para nossas fraquezas curar. Jesus, tu és o Filho tão amado. Jesus, nos mostre a glória que o Pai tem. Jesus, o Filho amado és, que Deus mandou pra nós. Tu caminho és, só tu é a história. Grande o teu nome é, só tu tens toda a glória. Tu caminho és, só tu é a história. Grande o teu nome é, só tu tens toda a glória. Tu caminho és, só tu é a história. Grande o teu nome é, só tu tens toda a glória. Tu caminho és, só tu é a história. Grande o teu nome é, só tu tens toda a glória. Jesus, tu és o Filho tão amado. Jesus, nos mostre a glória que o Pai tem. Jesus, o Filho amado és, que Deus nos deu. Jesus, o Filho amado és, que Deus nos deu. Jesus, o Filho amado és, o Filho és de Deus, o Filho é de Deus. Oh, Jesus, tão amado és. Vai lá. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Em 2006, nós estivemos aqui para falar sobre família. Talvez só o pastor Arsênio se lembre. Em 2006, o tema que nós tratamos com a igreja foi culto doméstico. Não sei quantos estavam aqui em 2006, não sei quantos se lembraram agora que nós fizemos esta referência. E quando nós falamos há 15 anos atrás sobre o tema culto doméstico, nós falamos
no texto de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, que todos conhecem, ensina a criança, o menino, no caminho em que deve andar, e quando ele crescer não se desviará dele. E naquela oportunidade nós contamos um pouco da nossa experiência como família, se reunindo para o culto doméstico. Não sei quantos irmãos se lembram. E nós falamos dessa experiência e contamos que todas as vezes que fazíamos o culto doméstico, depois os nossos filhos reproduziam isto em forma de brincadeira lá no fundo de casa, no quintal. E ali eles colocavam panelas, latas, e ali eles faziam lá, o Lucas era o mais bravo, era o pastor, e os outros estavam ali no louvor. Eles tinham um grupo, inclusive tinha até o vizinho, o filho do vizinho que vinha também cultuar com eles, e eles tinham um grupo, e o nome do grupo era os Aviciados por Deus. Então eles tinham não só esse tema, os Aviciados por Deus, mas eles tinham também uma versão particular para cada música. O hino Canta Minha Alma, Canta ao Senhor, eles cantavam Canta Minha Alma, Canta ao Senhor, Pede licença, pede favor. Eles mudavam a letra das músicas. E também a És Tu, eles chamavam, não era És Tu, era Resto. Resto, o hino que eles mais cantavam naquela época. Então nós temos esta trilha, nós estamos estudando o jeito de ser igreja, o jeito de ser família na igreja madura. E a igreja tem esta função de auxiliar as famílias. A nossa igreja, ela é uma família de fé. A nossa igreja, ela é uma família espiritual que é formada por várias famílias. E a igreja madura, que é esta comunidade familiar, que é esta família de fé, ela auxilia a igreja, as demais famílias, nesta trilha. Porque a palavra de Deus apresenta a igreja dessa forma. Nós somos uma família de fé. Uma família, filhos do mesmo Deus. Jesus, quando faz a oração, ele ensina os seus discípulos a oração. Essa oração, como ela é conhecida? A oração do Pai Nosso. João diz que todos aqueles que receberam a Cristo, que tiveram fé em Jesus, depositaram fé e confiança em Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Paulo, quando vai falar, fazendo uma referência ao Velho Testamento, vai falar de Deus, ele chama Deus de Abba. Abba, Pai, meu Paizinho. Então, nós temos aí uma comunidade que é uma família espiritual. E nós os tratamos assim, nós os tratamos como irmãos. Em Cristo nós somos irmãos. Paulo também vai dizer que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Por isso nós somos irmãos. Irmãos espirituais, irmãos da fé, somos uma grande família. A palavra de Deus nos dá várias orientações de como esta família deve viver. Paulo, quando ele fala com os jovens pastores, Timóteo, por exemplo, ele vai ensinar Timóteo a como ele deve se relacionar com os irmãos da igreja. Vai falar que, quando ele se relacionar com os mais velhos, ele tem que tratar os mais velhos como se fossem seus pais. Se tiver que chamar a atenção com todo o respeito, com todo o amor. Ele fala que Timóteo deveria tratar os demais como seus irmãos. Os homens, como seus irmãos. Ele vai falar às mulheres como suas irmãs em toda a pureza. Então, nós somos uma grande família, sim. Uma família espiritual. E os ensinos da palavra de Deus nos levam para isso. Não é? Paulo, falando lá em Efésios, ele vai falar como o marido deve tratar a esposa, amar como Cristo amou, se entregar por ela. Vai falar da esposa, como tem que ser a sua postura com o marido, em toda a submissão, em todo o respeito por amor ao Senhor. Vai falar como os pais devem tratar os filhos, não deve provocar a ira aos filhos. Vai falar dos filhos, como eles devem se comportar com os pais. Deve honrar o teu pai, honre a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento como promessa.
Os ensinos da palavra de Deus sobre família são diversos. Paulo vai dizer também que as mulheres mais maduras, né, devem ajudar as mulheres mais novas a amarem os seus maridos, serem boas donas de casa. Tudo isso nós temos na palavra de Deus. E também, lá em Gálatas, Paulo vai nos ensinar o que nós temos que tratar bem todas as pessoas, mas principalmente os domésticos da fé. Tudo isso por quê? Porque nós somos uma grande família. E a igreja madura, ela tem esse conhecimento, a igreja madura trabalha nas famílias desta maneira. Só que naquela época já havia uma ênfase. E a ênfase que se era dado era que a igreja não poderia se esquecer daquelas pessoas que eram excluídas. E que pessoas eram essas que eram excluídas, que ficavam ali, que tinham uma necessidade maior? A orientação era que vocês devem cuidar dos órfãos e das viúvas. E estava dizendo, olha, eu ouvi ali uma viúva falou isso muito bem. Os órfãos e as viúvas, nós temos que cuidar deles. E hoje, nos nossos dias, quando nós falamos, principalmente nesse mês de maio, sobre família, algumas pessoas, alguns irmãos têm me procurado e falado, pastor, como é que você vai tratar do nosso caso? Não são maridos, não são esposas, não são pais e não são filhos. Geralmente, quando nós ouvimos esta expressão, esta reclamação, não é, e com direito, é feito por pessoas, não é, que ainda não se casaram. Vocês só falam em casamento, só falam de pais, só falam de filhos, nós nos sentimos excluídos, quando é que você vai falar de nós? Então, hoje eu quero dar esse pontapé inicial, falando daquelas pessoas, dos nossos irmãos, que se sentem excluídos neste mês de maio, que são os jovens até 18, 20 anos que ainda não se casaram, os jovens com mais de 20 anos que não se casaram. Hoje nós temos nas nossas igrejas pais solteiros, que são família também, que não podem ser excluídos. Como o pastor falou agora há pouco, que a irmã Denise disse, é uma família não funcional. Nós temos na nossa comunidade pessoas que se casaram e se separaram, e hoje não se sente muito bem no nosso meio, porque a igreja não fala sobre isto. Nós temos pessoas que viveram uma vida marital, uma união estável, e depois se separou, e hoje não se sente solteiro, não se sente casado, e como é que a igreja vai me acolher? E temos também os viúvos, irmãos que se casaram, e com o tempo Deus levou o seu marido, levou a sua esposa, e essas pessoas, elas não podem ser excluídas do olhar e do tratamento da igreja. Principalmente se essas pessoas, elas têm o desejo, não é, de refazer a sua vida familiar. Se o jovem tem o desejo de se casar, se aquela pessoa que foi abandonada pelo seu cônjuge tem o desejo de refazer a sua família, se aquela pessoa que teve o seu cônjuge levado desta vida, ceifado desta vida, e Paulo ainda fala isso às viúvas, né? As viúvas novas, as jovens viúvas, eu recomendo que se case. Então nós temos que ter um olhar para essas pessoas, principalmente quando elas querem refazer esta vida. E quando essas pessoas querem refazer esta vida, elas olham para a palavra de Deus e perguntam qual é o texto que eu posso me orientar nesta minha construção ou na minha reconstrução de vida. Queridos, o texto é o mesmo para todos. Nós temos que sempre nos voltarmos para a palavra de Deus e voltarmos para a origem, para o plano perfeito de Deus para a família. E o plano perfeito de Deus para a família, nós encontramos lá em Gênesis. Abra sua Bíblia lá em Gênesis. Capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 28.
Depois vamos pular para o capítulo 2, versículo 15, e depois capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 25. Então vamos lá, Gênesis capítulo 1, verso 26. Diz assim o texto: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Capítulo 2, verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves do céu, e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Amém? Vamos orar. Pai santo e eterno Deus, louvado seja o teu nome. Pedimos agora, Deus, a direção da tua palavra. Fala-nos, ó Deus, aos nossos corações. Nos ensine, ó Deus, como uma igreja madura, a cuidarmos, ó Deus, das famílias, ó Deus, que já estão constituídas, mas também, ó Deus, aquelas famílias que por alguma razão, ó Deus, foram, ó Deus, desfeitas, mas que agora, ó Deus, pela tua permissão e pela tua vontade, serão refeitas, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos, ó Deus, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Nesse texto que nós acabamos de ler, o versículo que normalmente é lido nos casamentos, inclusive no meu casamento foi lido esse versículo, que é: deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Só que isso aí é o final, isso aí já é o complemento de uma história que Deus iniciou na vida de duas pessoas, na vida de dois jovens, na vida de um casal. Mas essa história começa muito antes. Quando nós olhamos para os jovens e vamos orientá-los acerca da formação de uma família, você quer formar uma família, você precisa ser orientado. E a orientação que nós damos com base na palavra de Deus é fazer com que você pense acerca de duas questões. A primeira questão é: quando eu devo formar a minha família? Ou quando eu devo me casar? Esta é a primeira pergunta que nós fazemos com que aquela pessoa que quer formar a sua família, ela pense: quando eu devo formar a minha família? Ou quando eu devo me casar? E a segunda pergunta, que não é menos importante, mas está diretamente relacionada, que é a pergunta talvez mais importante, é: com quem eu devo me casar? Com quem eu devo formar esta minha nova família?
O texto nos dá dicas e direção para que possamos responder essa pergunta. O quando, geralmente, como que as pessoas perguntam, não é como que as pessoas pensam. Quando eu devo me casar? Eu devo me casar quando eu estiver formado. Eu devo me casar quando eu estiver bem empregado. Eu devo me casar quando eu tiver a minha casa, né? Porque no popular que diz assim, quem casa, quer casa. Então, a orientação é essa, você só vai se casar depois que você comprar a sua casa. Se fosse assim, quase ninguém estaria casado no Brasil. Então, você só vai se casar quando você comprar a sua casa. E eu me lembro de 1985, estou ficando velho. Quando a gente começa a lembrar muitas coisas do passado, você já fala, estou ficando velho. Em 1985, nós fomos para um acampamento do ABECAR. E lá no acampamento do ABECAR era um acampamento de jovens, eram jovens e adolescentes. O pastor que trouxe a palavra para nós foi o pastor Jorge Schutz. Talvez todos os irmãos se lembrem, o pastor Jorge Schutz. E ali ele estava falando sobre esse tema. E era interessante que ele chegou para nós, aquele grupo de adolescentes ali, e o pastor Jorge Schutz falou, nenhum de vocês tem condições de casar com a minha filha. Nós olhamos e falamos, rapaz, que mulher é essa? Que nenhum de nós aqui temos condições. E ele falou, eu só vou deixar a minha filha sair de casa quando encontrar um homem, um rapaz, que possa dar a ela a mesma condição que eu dou. Ele está falando de condição financeira. Imagine disputar um homem já de 40 anos com um adolescente de 16. Ele já quis assustar todo mundo. Só que Deus é tão bom que depois de alguns anos eu encontrei com o genro do pastor Jorge Schutz. Não é nada disso, não é nada daquilo. E eu até brinquei com ele e falei, você fez o pastor Jorge Schutz queimar a língua. Não foi nada daquilo que ele havia programado. Mas você pode pensar nessas coisas? Pode sim, você pode colocar alguns planos e projetos na sua vida. Eu vou me casar depois que eu cumprir algumas etapas da vida. Mas olhando para a palavra de Deus, quando é que você deve se casar? Você deve se casar, querido, somente depois que você, preste atenção, você só deve se casar, você só deve pensar em formar a família depois que você souber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Só se case, só forme uma família depois que você entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. O texto que nós lemos diz que Deus cria o homem, a sua imagem e sua semelhança, e Deus já dá uma ordem para o homem, Deus já dá um propósito para o homem, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Então, quando Deus cria Adão, Deus dá a Adão um propósito para a sua vida. Nós também temos propósitos de Deus para as nossas vidas. O propósito geral para todos nós é que Deus nos criou para o louvor da sua glória. Então, nós temos que viver para o louvor da glória de Deus. Esse é o propósito geral. Mas existem outros propósitos, não é? Ou poderíamos até chamar de subpropósitos, que estão relacionados a este propósito geral. E a grande pergunta, então, que você pode fazer é, pastor, como é que eu posso descobrir o propósito de Deus para a minha vida? E eu vou te dizer que o propósito de Deus para a sua vida está relacionado com a forma que Deus te criou, com a sua constituição. Você tem talentos naturais. Você tem dons espirituais. Você deve observar aquilo que Deus já te deu. Você tem que observar as tarefas que Deus tem colocado na sua vida, as responsabilidades que Deus tem colocado na sua vida. E aí você vai começar a entender como Deus está direcionando a sua vida, e você vai começar a entender o propósito de Deus na sua vida. E você vai entender porque isso é importante. Então, em resumo, nós vamos dizer para aquela pessoa que quer formar uma família, perguntar, antes de você pensar em formar a sua família, você deve pensar e entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Essa é a primeira parte desta resposta. A segunda parte desta resposta é você colocar este propósito em prática.
Foi o que Adão fez. Deus disse para Adão, olha, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Depois, capítulo 2, versículo 15, está lá dizendo que Deus colocou o homem no jardim para ali lavrar e cuidar da terra, e ele estava fazendo isto. E depois, nós vemos Adão praticando este propósito. Adão estava ali no jardim, e ele estava dando nome a todos os animais. Então Deus deu para Adão um propósito, e Adão estava estava realizando o propósito de Deus na sua vida. Então entenda qual é o propósito de Deus, meu irmão, minha irmã, para a sua vida, e depois que você entender qual que é o propósito de Deus, coloque este propósito em prática. Comece a praticar o propósito de Deus na sua vida. Depois disso, você vai poder pensar em formar a sua família, você vai poder pensar no casamento. Por quê? Quando nós olhamos o texto, o Senhor Deus cria Adão, dá a Adão um propósito, Adão começa a realizar esse propósito na sua vida, e na realização do propósito de Deus na vida de Adão, é Deus quem diz, não é bom que o homem esteja só. Não foi Adão que disse, Senhor, eu estou sozinho aqui no meio de vacas, de bois, de bodes e cabritos, e eu não vejo ninguém. Eu vejo o porco com a porca, o galo com a galinha, o cavalo com a égua, mas não tem ninguém para ficar do meu lado. Essa não foi uma reclamação que Adão fez a Deus. Até porque, quando nós estudamos sobre alegria, prazer, satisfação, uma pessoa só tem alegria, prazer e satisfação de verdade quando ela encontra o propósito da sua vida e está vivendo de acordo com esse propósito. Então, satisfação, prazer, realização tem a ver com a realização do propósito de Deus na vida dela. Adão, ele não estava triste, Adão estava feliz, Adão estava alegre, Adão estava satisfeito, porque o propósito de Deus na sua vida estava sendo realizado. E hoje o que acontece? Quando nós conversamos com várias pessoas, o problema é que algumas pessoas não se sentem felizes, não se sentem realizadas, e elas projetam essa felicidade, projetam esta realização no casamento. Então tem pessoas que se casam porque estão insatisfeitas e se casam porque querem ser felizes e acreditam que no casamento vão encontrar essa felicidade. Algumas pessoas podem até encontrar, outras pessoas não. E quando essas pessoas não encontram esta felicidade no casamento, elas se tornam pessoas mais tristes e mais amargas. Então, quando eu converso com os jovens, eu falo para eles, não se case para ser feliz. Não se case para fazer a outra pessoa feliz. Mas o casamento perfeito é o encontro de duas pessoas felizes, duas pessoas realizadas, que se unem para experimentar uma felicidade ainda maior. Uma felicidade que ele nunca experimentaria sozinho, mas que vai experimentar com o outro. Mas para que isso aconteça, o casamento tem que ser um encontro de duas pessoas felizes. E a felicidade aqui, os irmãos já notaram, é a pessoa que encontra o propósito de Deus para a sua vida. Então, se você encontrar o propósito de Deus para a sua vida, saiba que você é uma pessoa feliz. Se você estiver realizando esse propósito de Deus na sua vida, você é mais feliz ainda. E quando você encontra alguém que também é feliz, então pode se casar, que tem tudo para dar certo, desde que aquela outra pessoa também tenha um propósito de Deus para a vida dela. Então, querido, quando é que eu devo me casar? Só pense em casamento, pense em formar uma família depois que você encontrar o propósito de Deus para a sua vida e você já estiver vivendo segundo este propósito. A segunda pergunta, que completa a primeira pergunta do quando eu devo me casar, é com quem eu devo me casar. E o propósito de Deus é o ponto em que você vai conseguir identificar se aquela pessoa, ela é a pessoa certa ou não para a sua vida. Porque tem muitas pessoas hoje que querem se casar e querem se casar com alguém.
Todo mundo que quer se casar com alguém. Por que estou sendo redundante? Porque querer se casar com alguém não é querer se casar com qualquer pessoa, com qualquer um. Alguém não é qualquer um. E tem muitas pessoas que se arrebentam na vida buscando aquela felicidade, a tal felicidade no casamento, porque quer alguém, só que não aparece alguém, aparece qualquer um. Aí se casa com qualquer um e sofre. Quando nós olhamos aqui o texto, e eu gosto também, eu li aqui na versão revista e atualizada, mas eu gosto também da versão da NVI. A NVI mostra Adão, fica bem claro na NVI, Adão solteiro. Deus cria Adão e diz para Adão, domine. Deus já dá o propósito, já dá a ordem para Adão. Depois, Deus cria a mulher. E agora Deus fala, Deus os criou à sua imagem e semelhança, o criou, homem e mulher os criou. E depois, quando ele vai falar agora de Adão, junto com Eva, Deus agora diz, a ordem é a mesma, só que não mais no singular, mas agora no plural. Não é mais domine, agora é dominem. Percebam que Deus coloca Eva na vida de Adão, mas o propósito não mudou. O propósito continua o mesmo. A mesma ordem que Deus havia dado para Adão antes de ter formado a Eva é a mesma. Só que agora o que acontece? Eva irá ajudar Adão, trabalhar junto com Adão na realização do propósito de Deus na vida dele. Você está entendendo? Então agora, quando Deus coloca alguém na sua vida, você entende o propósito de Deus para a sua vida. Você já está realizando o propósito de Deus na sua vida. Se aparecer alguém que não te ajude, que não contribua com o propósito de Deus na sua vida, sabe o que você vai fazer? Chuta que é laço. Pode chutar para bem longe. Se aparecer uma pessoa e te afastar de Deus, sai correndo. Se aparecer alguma pessoa e não contribuir com o propósito de Deus na sua vida, por mais bonito que seja, por mais linda que seja, por mais inteligente que seja, por mais recursos financeiros que tenham, se não contribuir com o propósito de Deus na sua vida, irmão, cai fora. Vai ser a destruição do propósito de Deus na sua vida. É por isso que a palavra de Deus vai nos ensinar, e essa orientação que Paulo dá, não vos ponhais em um jugo desigual. Muitas pessoas sofrem na sua vida conjugal porque está casado em um jugo desigual. E o jugo desigual nós vamos além daquela questão do crente e não crente. O jugo desigual aqui é aquela pessoa que não está alinhada com o propósito de Deus para a sua vida. Eu lembro uma vez que eu fui convidado para pregar na igreja de um pastor amigo nosso. Nós fomos até lá, pregamos uma vez, 2 vezes. Na terceira vez eu fui lá e eu notei, o pastor estava na igreja, só que a esposa dele não. Aí eu fui fazer a pergunta, pastor, onde é que está a sua esposa? Sabe o que ele me disse? Ele era pastor de uma igreja e a esposa dele era membro de outra. Aí eu comecei a entender por que aquele pastor sofria tanto no ministério. Porque ele estava casado com alguém que não estava alinhado, não é, com o propósito de Deus, com o chamado de Deus para a sua vida. Então, quando Deus olha para Adão e ele fala ali, não é bom que o homem esteja só, a maioria dos comentaristas diz, não é, porque Deus disse essa expressão, porque Deus criou o homem, um ser social, e o homem não pode estar sozinho. Tudo bem, mas quando eu olho essa expressão, não é bom que o homem esteja só, Deus não está pensando apenas na questão do homem ter uma companhia, mas está pensando também no propósito que Deus deu a ele. Na realização do propósito de Deus na nossa vida, é melhor que sejamos 2 do que 1.
Mas esta pessoa que estará ao nosso lado tem que ser uma pessoa alinhada ao propósito de Deus na nossa vida. E a igreja madura ensina aqueles que querem formar uma família a enxergar isto. Só se case com alguém que venha somar com o propósito de Deus na sua vida. Se essa pessoa não vier para somar, também vale aquela outra expressão muito comum, né? Antes só do que mal acompanhado. Se for para encontrar alguém que não te ajude no propósito de Deus na sua vida, é melhor que você esteja só. Você estará mais feliz sozinho ou sozinha e realizando o propósito de Deus na sua vida do que estar ao lado de alguém que te afaste do propósito de Deus. Quando Adão encontra Eva e ele vê esta formação perfeita, ele agora encontrou alguém que lhe complete. É por isso que agora está dizendo, agora os dois serão uma só carne. Porque aquilo que faltava em Adão para a realização do propósito de Deus na vida de Adão, agora ele encontra em Eva. E as alegrias, as felicidades que Adão tinha individualmente, agora ele vê multiplicada na sua vida, porque agora ele encontra aquela mulher que ele olha e diz, esta sim, ela é osso dos meus ossos, esta sim é carne da minha carne. Agora sim, Adão, ele se sente um ser completo, porque agora ele tem alguém que ele pode amar, ele tem alguém que ele pode compartilhar a sua vida, mas acima de tudo, ele tem alguém que possa compartilhar o propósito de Deus para a sua vida. E agora não é mais Adão domine, agora é homem e mulher dominem. E eles realizaram isto na sua vida. Então, meu jovem de até 20 anos, meu jovem com mais de 20 anos, meu querido irmão, minha querida irmã, pais solteiros, meus irmãos que se separaram, meus irmãos que estão viúvos e viúvas, e que ainda têm esse desejo de formar a família, não forme a sua família com qualquer um. Forme a sua família com alguém que cumpra estes requisitos. Que possa estar com você e te ajudar na realização dos propósitos de Deus na sua vida. Se não for assim, creia, a sua condição hoje é muito favorável, a sua condição é muito agradável. É normal, e eu reconheço que isto é justo, você ter esse desejo de fazer ou de refazer a sua família. Mas você deve se preparar antes. Porque se você não se preparar antes para isto, você vai ter que trabalhar depois. Depois do casamento, depois da família constituída. E tudo que nós tivermos que fazer depois, o trabalho será maior. Então se prepare antes, ore a Deus, procure a bênção do Senhor, para que isso possa ser uma realidade na sua vida. Mas como eu não quero deixar ninguém excluído dessa palavra, talvez alguém possa dizer, como eu ouvi uma vez falando sobre isso, falou, pastor, mas eu não sabia disso, não tinha pensado disso antes. E agora? Eu já estou casado. Agora já tem alguém do meu lado que não está alinhado com o propósito de Deus para a minha vida. Inclusive, foi uma das últimos dos divórcios que eu tive conhecimento, de 2 servos do Senhor, 2 pessoas maravilhosas, que acabaram se separando. E a reclamação foi justamente esta. Eu tenho propósito, eu tenho projetos, eu tenho sonhos, mas ele não tem. Eu tento remar para um lado, mas ele parece uma âncora. Eu quero ir, mas ele me trava aqui, porque eu quero fazer e ele não quer. Infelizmente, a falta de um alinhamento no propósito de Deus causou a separação daquele casal. Casal muito querido e amado nosso.
Agora, se você está nessa condição de já estar casado e não ver no seu casamento este alinhamento, o que eu oriento é o que Pedro orientou aquelas mulheres, né, que são casadas com maridos não crentes. Mesmo que seja o seu marido seja crente, faça a mesma coisa. Ganhe o seu marido, ou o marido ganhe a sua esposa, sem palavras, ore por ela. Quando eu fui chamado para o ministério pastoral, eu já estava casado com a irmã Siné, que os irmãos viram aqui cantando no meu lado aqui, belíssimamente. Nós fomos membros da mesma igreja. Quando eu conheci a irmã Alcineia, né, eu a conheci no dia 6 de setembro de 1984. E a conheci na União de Jovens. Um ano depois, no dia 15 de dezembro, no dia 22 de setembro de 1985, nós começamos a namorar. E como era a nossa atividade na igreja? De manhã nós nos reuníamos. Os jovens, os meninos em uma casa e as meninas em outra. Nós chamávamos isso de sociedade de rapazes e sociedade de moças. Antes da escola dominical, íamos à casa de alguém, ali nós orávamos, tomávamos o café da manhã e íamos para a igreja. Chegávamos na igreja, EBD, participávamos da mesma classe de EBD. Depois da EBD tinha um ensaio. Nós tínhamos o conjunto, não eram os aviciados por Jesus, não. Era Raios de Luz. Lá no Raios de Luz nós ensaiávamos. Terminava o ensaio do Raios de Luz, íamos para casa almoçar, 3 horas voltávamos para a igreja porque tinha evangelismo. Era o evangelismo das 3 até as 4h30, porque às 4h30 tinha o ensaio do coral. O ensaio do coral das 4h30 até as 18 horas, porque às 18 horas tinha a união de treinamento, tinha a mocidade se reunindo. Depois das 18 horas da reunião da mocidade, às 19h30 era o culto. Depois o culto terminava 9 horas, guardávamos todos os instrumentos, ficávamos na igreja até 11 horas, conversando, e eu olhando para aquela menina bonita. Ela tinha uma jardineira azul, não é? E sabe como que é chaveco de crente, né? Eu olhava para aquela irmã com aquela jardineira azul e eu falava, que bênção, irmã. Isso era o chaveco de crente. Aí saímos da igreja e fomos para a casa dela. Falei, posso te acompanhar? Pode. Descemos a rua Tito Franco de Almeida, que era a rua da igreja. Depois subíamos a rua Fioravante Lopes Garcia, que era a rua da casa dela. E era aquela renca de jovens indo juntos. Aí nós, um pouquinho mais à frente, os jovens já sabiam o que estava acontecendo, né? Então, quando chegamos lá na casa dela, 10 minutos de conversa foi o suficiente para eu perguntar para ela, você quer namorar comigo? Sabe o que ela falou? Eu vou pensar. Não, e o pior, irmãos, que não deu a resposta até hoje. Já temos 3 filhos, uma neta, e até hoje ela não respondeu. Agora, por quê? Porque eu usei a tática primitiva, né? Na hora que eu falei, quer namorar comigo, ela, vou pensar, eu já puxei pelos cabelos. Mentira, né? Senão teria levado um tapa. Já dei aquele abraço, dei aquele beijo de tirar o fôlego, e ela falou que nunca tinha beijado, mas já beijava bem. Aí acabou ali, já começamos, e no dia 15 de dezembro de 1990 nós nos casamos. A mulher perfeita, tudo que eu fazia na igreja ela fazia comigo. Mas aos 23, 24 anos de idade, eu recebi o chamado para o ministério pastoral. E eu fui até ela e falei, Deus está me chamando para o ministério. Sabe o que ela falou? Jamais eu quero ser esposa de pastor. Pensa na desilusão. Aí eu fui para o meu quarto e fui orar e fiz a oração de Adão. Senhor, é a mulher que tu me deste. O Senhor está me chamando. E ela não quer. Como já estamos casados, não posso separar. Porque se não fosse casado, ela ia perder tudo isso aqui. Então vamos orar. Aí começamos a orar. Orei. E fazendo o trabalho, ela fazendo o trabalho, eu olhando para ela, falei, essa mulher é perfeita, o que está de errado? E orando, falei, Senhor, fala com ela. 14 anos depois, por isso que eu falo, quando nós encontramos o propósito de Deus, é os nossos talentos, os nossos dons e as atividades que Deus coloca na nossa vida. Deus colocou tudo isso
até que, e isso foi mostrando para ela, até que ela disse, Silas, né, se Deus está te chamando, vai, eu sou com você. Na hora, eu já tinha feito curso de teologia básica, tinha feito curso de teologia, médio de teologia. Falei, agora eu vou fazer o bacharel de teologia, porque agora ela está comigo, e fomos. Fomos para o ministério, chegamos aqui, os irmãos, eu ainda não havia sido consagrado, depois fui consagrado e fomos para a Igreja Batista Ebenezer. E ali ficamos 12 anos. Queridos, sem medo de errar, dos meus 45 anos de vida cristã, eu não vi uma esposa de pastor melhor do que ela. Falo sem medo nenhum de errar. Saímos da igreja, uma igreja que foi muito abençoada, não por mim, mas pelo casal, porque Deus nos uniu neste propósito. E eu saí da igreja Ebenezer com uma alegria muito grande, porque Deus cumpriu o propósito de Deus nas nossas vidas. E nós saímos de lá com 100% da igreja pedindo para nós ficarmos. E por que isto? Porque Deus colocou na minha vida uma mulher que está alinhada com o propósito que Deus estabeleceu para mim. Então eu falo isso, irmãos, não somente, principalmente pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina isto, mas eu falo isso porque, pela graça e misericórdia de Deus, eu experimentei isso na minha vida. E eu quero, e o meu desejo profundo no meu coração, é que todos também experimentem isso na sua vida. Por isso, querido, não se desespere. Não faça as coisas sem pensar. Não faça as coisas sem buscar o propósito de Deus na sua vida. Pode ser, e para você, possa ser que esteja aparecendo que está demorando demais. Mas não está demorando demais. Deus tem o momento certo para todas as coisas. E Deus se preocupa com todas as áreas da sua vida. Quando Deus olhou para Adão e disse, não é bom que o homem esteja só, Deus estava preocupado sim com a vida sentimental de Adão. Assim como Deus está preocupado e se importa com a sua vida sentimental, e Deus se importa com todas as áreas da sua vida. Ore ao Senhor, se entregue a Deus. Comece a trabalhar para o Senhor, realize o propósito de Deus na sua vida e aguarde que Deus, se for da vontade dEle, não vamos fazer promessas vazias, mas Deus pode sim colocar alguém na sua vida para que o propósito de Deus, que já está sendo realizado na sua vida, seja realizado ainda mais. E conte conosco, conte com a nossa igreja. Queremos te ajudar, não queremos que você, em nenhum momento, por conta da sua condição de não ser uma família funcional, você se sinta excluído e você não se sinta amado por nós. Nós queremos te amar, nós queremos cuidar de você, nós queremos adotar. Eu deixei a igreja, lá tive vários filhos espirituais, está a Thaís aqui, que é a minha filhota do coração. Tive 3 meninos e agora uma menina, e graças a Deus já veio criada, não precisei comprar fralda, já está aqui. Então, queridos, vamos nos amar, somos uma grande família e precisamos, como família, cuidar uns dos outros para a glória de Deus Pai. Amém? Que Deus abençoe. Para quem eu passo a palavra agora? Ao louvor. Deus abençoe. Quero convidar novamente a igreja a se colocar em pé. Nós vamos cantar juntos agora uma música que fala sobre família, né? A propósito até do que o pastor Silas acabou de falar agora. Que você coloque a sua família diante do Senhor, que você entregue a sua família nas mãos do Senhor, a criação dos seus filhos, o seu casamento, e aqueles que ainda não formaram suas famílias, né? Como o pastor disse. Que você entregue ao Senhor a sua vida para que Ele te direcione e te mostre a pessoa que Deus tem para você. Vamos louvar.
casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém? Os irmãos podem se assentar.
Irmãos, continuando o nosso momento de culto, né? De adoração ao nosso Deus. Nesse momento, né, como líder do Ministério de Comunhão da nossa igreja, de sociabilidade, nós ficamos no final do mês de março e abril. Nós não podemos comemorar os aniversariantes do mês da nossa igreja, porque a igreja precisou fechar novamente, né, devido às medidas de segurança que o nosso governo passou. A gente não pôde estar juntos aqui para comemorar. Então, nesse momento, eu gostaria de convidar todos os irmãos que aniversariaram, tanto aniversário, né, de idade, quanto de casamento, no mês de março, abril e também o mês de maio, que esse é o último domingo do nosso mês de maio. Vocês venham à frente para que a gente possa entregar a lembrancinha da igreja para vocês, para a gente cantar o parabéns e nós orarmos juntos, agradecendo a Deus por mais um ano que Deus concedeu a todos vocês. Vamos rapidamente subir aqui rapidinho para a gente poder fazer esse momento especial. Pode vir, gente, rapidinho. Tem bastante gente, hein? A lista é comprida. E aqueles também que estão nos visitando, podem vir à frente. Mesmo aqueles que não são membros da nossa igreja, podem participar desse momento. Puderem ir se espalhando, gente, fica um pouquinho de gente atrás, um pouquinho na frente, para a gente não ficar aglomerado aqui na frente. Pode vir aqui, fiquem à vontade. Temos alguns que aniversariaram, inclusive agora, fresquinho, né? O Dionis foi ontem, o Fernando na sexta-feira, hoje acho que é o da Lili, né? Se eu não estiver enganada, né, Dudu? Ah, foi ontem também, né? Então, irmãos, quero ler para vocês, lá em Provérbios, capítulo 3, nós temos aqui o Conselhos para os Moços, né? Que não vai servir só para os moços, viu, gente? Serve para qualquer idade, serve para vocês que aniversariaram e também para todos nós que não estamos aniversariando, mas que a palavra de Deus serve para todos nós e edifica a vida de todos nós. Que diz o seguinte, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 12, que diz o seguinte: Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar o seu sofrimento. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga, e não se desanime quando Ele o repreende, porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Quantas coisas boas, né, gente, Deus tem para nós, quantas coisas maravilhosas que Deus quer renovar com a gente quando a gente faz aniversário, é tempo de renovação, né? Que Deus esteja renovando vocês, que vocês temam ao Senhor, que vocês obedeçam ao Senhor e que tudo que vocês fizerem, né, vocês estejam sempre buscando estar na presença dEle, agradando ao Senhor para que Ele cumpra tudo isso que a gente acabou de ler agora, para que vocês tenham sucesso, para que vocês tenham prosperidade,
e para que vocês sejam, até mesmo na hora da bronca lá que a gente leva de Deus, né? Que vocês sintam a mão amorosa, o olhar cuidadoso do Senhor sobre a vida de vocês. Amém? Nós vamos cantar o parabéns, convido todos vocês a ficarem em pé. Vamos cantar os parabéns, depois a gente vai entregar o bolinho para vocês, no nome da nossa igreja. Pela vida dos nossos irmãos aniversariantes. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por mais um ano de vida que o Senhor concede a esses irmãos, por mais um ano de vida conjugal que o Senhor também deu a eles. Me incluo, também comemorei aniversário no mês de março. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigada pelo teu cuidado, pelo dom da vida, pela saúde. Continua, Pai, cuidando da vida de cada irmão aqui que está aqui na frente, aqueles também que não puderam estar aqui. Que o Senhor esteja cuidando deles, assim como nós lemos na tua palavra. Nos dá sabedoria, Pai, para vivermos contigo, para aprendermos contigo e para nessa nova oportunidade que o Senhor nos dá de mais um ano de vida, fazermos a diferença e ouvirmos a tua voz e aprendermos tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem para nos ensinar. Cuide de cada um e continua, Pai, abençoando a tua igreja. É assim que eu oro e desde já lhe agradeço, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu pergunto a todos vocês, você se sentiu bastante abençoado durante a celebração de hoje pela manhã? Amém. Se você se sentiu, você pode dizer um amém vigoroso? Amém. Muito bem, eu estou imaginando que até todos aqueles que estão nos acompanhando online conseguiram ouvir, porque às vezes acontece assim, não é? Quando vocês participam, dizem alguma coisa a uma só voz, como foi agora, às vezes a gente não consegue ouvir, mas dessa vez eu tenho certeza que lá os que nos acompanham online conseguiram ouvir também. Pois é, gente, com toda certeza Deus falou ao nosso coração hoje pela manhã. Agora faço a mesma pergunta que fiz alguns domingos atrás. Você entendeu o que Deus lhe disse? Se você entendeu, você pode dizer amém novamente? Muito bem, lá os que estão nos acompanhando online também puderam ouvir. Pois é, gente, Deus falou ao seu coração, ao meu coração, ao coração de todos nós. Graças a Ele por isso.
Vamos agradecer ao Senhor pelos meios que Ele usou. Todo esse pessoal que está trabalhando por detrás, como se diz por aí, por detrás das câmeras, aqueles que vocês não veem aqui na plataforma, não é? Pessoal que está nos ajudando com imagem, com som, com luz, pessoal que está nos ajudando no estacionamento, em outros serviços, Conectar Kids. Graças a Deus pela vida de todo esse pessoal. O Senhor recompense a todos vocês. Aqueles que estão nos ajudando aqui à frente, com instrumentos, com voz. Nosso muito obrigado também a todos vocês, pessoal, os que estão aqui agora, os que estavam aqui ainda há pouco. Ainda também o nosso reconhecimento, nosso muito obrigado ao pastor Silas, pela palavra que trouxe amando de Deus. Então, Deus lhe recompense, pastor. Muito obrigado, irmão, e a sua família. Obrigado pela participação dos irmãos. Gente, se temos a certeza disso, você não pode guardar isso para si. Então, o que você precisa fazer? Aquela lembrança que continuamos fazendo. Compartilhe o link de nosso culto online com os seus parentes, com seus amigos, com pessoas que você não tinha contato já há bastante tempo, mas o contato de vocês foi retomado. Olha, eu tenho alguma coisa para oferecer a você. Eu estava na agência bancária em que eu sou cliente, conversando com o gerente da minha conta. Então eu disse que era cristão, pertencendo a uma igreja local de Cristo. Eu disse, olha, eu vou te enviar um link da minha igreja em que você vai poder receber alguma coisa bastante edificante. Aí quando nos despedimos, ele virou para mim e disse assim, olha, envia sim, pode enviar, né? Então faça isso, não seja econômica nessa parte. Eu não estou dizendo isso apenas para que nós tenhamos o maior número de inscritos no canal do YouTube. Não, não é por isso não, gente. O que é muito mais importante do que isso é esse conteúdo abençoador que a gente pode multiplicar. Com que objetivo? Abençoar a vida de alguém, não é? Eu já tive retorno de membros da nossa igreja que disseram que fizeram isso e depois tiveram retorno do seu colega de trabalho, de um amigo, que disse, olha, eu assisti aquele culto e depois ele migrou do assistir para celebrar também. Ele disse, fui muito abençoado e fui muito abençoado. Você vai poder ter essa experiência também ao compartilhar o link do culto da Igreja Batista de Ponte Grande com alguém. Gente, ouvimos aqui sobre família. Eu quero lhes dizer que temos mais coisa para os próximos domingos, então esteja celebrando com a gente aqui, que você vai ouvir mais coisa sobre família e todas essas coisas respaldadas, embasadas na palavra de Deus, como revelação escrita de Deus, que é a Bíblia, como você ouviu aqui hoje pela manhã. E gente, como somos família, se foi lembrado aqui, somos uma grande família, vamos continuar lembrando das famílias de nossa igreja, famílias que estão enfrentando as suas lutas aqui, não é? Por exemplo, na semana passada, foi lembrado aqui no domingo passado, que uma das famílias de nossa igreja estava passando por luto. A família dos irmãos Valéria, Dida, principalmente os familiares de origem da irmã Valéria. E naquela ocasião eles foram lembrados, eu sei que os irmãos estiveram orando. Nessa semana, mais uma experiência de luto. A Márcia Aparecida Nunes, então ela, suas filhas, pela perda do Rosemário, pela partida, não vou usar perda, mas a partida do Rosemário, Deus operou assim, umas transformações que eram muito importantes na vida do Rosemário antes da partida dele. Como esse Deus é fantástico, o Deus a quem a gente serve, né? Então, estamos passando por isso. Também experiência de enfermidade que temos passado aí, e isso tem sido mais frequente, inclusive na minha casa, na minha família, quando me refiro ao meu sogro. E agradeço aqueles irmãos que estão orando por ele e estão se lembrando, intercedendo, não é? Então, gente, vamos continuar orando uns pelos outros, porque nós precisamos muito. A vida familiar precisa, as relações familiares precisam.
e as necessidades familiares de diversas naturezas estão precisando da intercessão de todos nós. Vamos fazer isso, gente? Lembremos, daqui a mais um pouco, assim que a gente terminar de orar, vamos lá para as classes de escola bíblica dominical. Você que não tem participado de uma classe, participe, porque a bênção continua. Não perca essa oportunidade, ok? Finalmente, gente, vamos orar? Vamos lá? Senhor Deus e Pai, recebe o culto que te prestamos. Queremos agradecer-te por tudo que o Senhor nos deu, de graça e pela graça. Muito obrigado por toda a edificação, pelas orientações. Te agradecemos, Pai, pelo tratamento de cura e restauração que aconteceu aqui e que vai continuar acontecendo, porque o Senhor é o dono dessa igreja. Te pedimos, Pai, nos ajuda a sermos uma igreja no caminho da maturidade, perseguirmos, continuarmos nessa trilha nessa nova semana, olhando para Jesus, procurando nos parecermos com Ele, e te agradecemos o poder, o motor para sermos essa igreja madura, e o motor que o Senhor nos tem dado no Teu Santo e Divino Espírito, nos ajuda a viver na direção dEle. E, Senhor, agora colocamos diante de Ti as necessidades de todos nós, como família espiritual e como famílias por laços de sangue. Senhor, continue estendendo a Tua mão sobre os casamentos, sobre as relações entre filhos e pais, pais e filhos. Continua, Senhor Deus, também agindo. Nós clamamos por isso, nas necessidades que todos nós temos. Continua a nos confortar. Continua nos ajudando, Senhor Deus, a vivermos com sabedoria. E te pedimos, Pai, para que as outras tantas necessidades, o Senhor nos assista. E te agradecemos, porque temos aprendido com a Tua palavra, que o Senhor faz infinitamente mais além do que podemos pedir ou até mesmo imaginar, conforme a Tua palavra fala. Pai, é por isso que confiados na Tua promessa a esse respeito, que nós oramos agradecidos sempre no nome incomparável do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Gente de Deus, amigos, irmãos em Cristo, vamos em paz. Uma nova semana abençoadora para todos vocês, para todos nós.